O efeito estufa é um fenômeno natural, ocasionado pela concentração de gases na atmosfera, os quais formam uma camada que permite a passagem dos raios solares e a absorção de calor. Esse processo é responsável por manter a Terra em uma temperatura adequada. Nas últimas décadas, a liberação de gases de efeito estufa, em virtude de atividades humanas, aumentou muito. Esse acúmulo de gases resulta no aumento da temperatura e dá origem ao aquecimento global. Como a garrafa térmica funciona? Para evitar trocas de calor por condução, a ampola interna da garrafa é feita de vidro. Para isolar a garrafa das possíveis correntes de convecção, é usada uma tampa bem fechada. A troca de calor por radiação é evitada espelhando superfícies internas e externas da ampola. A partir de agora, irei apresentar e explicar aplicações de materiais condutores e isolantes no dia a dia, além de explicar a formação das correntes de convecção, brisas marítimas e brisas terrestres. Então, começando. Chama-se isolante térmico um material ou estrutura que dificulta a dissipação de calor, usado na construção e caracterizado por sua alta resistência térmica. Ele estabelece uma barreira à passagem do calor entre dois meios que não naturalmente tenderiam rapidamente a igualarem suas temperaturas. Existem vários isolantes térmicos, como a madeira, o isopor, a espuma, a lã de vidro e a borracha. A madeira é usada no cabo de utensílios de cozinha. O mesmo vale para o baquelite, aquele plástico preto do cabo das panelas. A espuma e a lã são usadas em agasalhos, cobertores e edredons. Esses são alguns exemplos de funcionalidades dos isolantes térmicos. A partir de agora, irei falar sobre as correntes de convecção. A convecção é o tipo de transmissão de energia térmica em que essa energia é transmitida por massas fluidas que se deslocam de uma região para outra em virtude da diferença da densidade dos fluidos existentes nessas regiões. Essas diferenças de densidades ocorrem entre as áreas de baixa e alta pressão. Podemos encontrar em nossa vida diária várias situações em que as correntes de convecção desempenham um papel importante. A formação de ventos, a circulação de ar no interior da geladeira e ar-condicionados, entre outros. A partir de agora, desse ponto, irei falar sobre as brisas marítimas e brisas terrestres. Nas regiões próximas ao mar, um fator importante que influencia no clima é a circulação de ar que ocorre entre o continente e o oceano. O ar sempre tende em seguir das áreas de alta pressão, as mais frias, para as de baixa pressão, as mais quentes. A Terra, por questões químicas, tende a sempre aquecer-se mais rápido que a água, que por sua vez retém mais calor e resfria mais rápido. Então, vamos lá. A brisa marítima. Durante o dia, a Terra recebe calor do Sol e se aquece mais rápido.
ficando alguns graus mais alto que o mar. Seguindo por essa linha de pensamento, a parte continental acaba virando uma área de baixa pressão, onde recebe ventos, e o mar de alta pressão, onde dispersa ventos. Já durante a noite, o que ocorre é o inverso. Por reter calor por mais tempo, a água fica mais aquecida que a Terra. Sendo assim, o oceano vira uma área de baixa pressão e o continente de alta pressão. Dessa forma, a Terra é quem começa a dispersar ventos. Calor é o termo associado à transferência de energia térmica de um sistema a outro, ou entre partes do mesmo sistema, exclusivamente em virtude da diferença de temperaturas entre eles. Designa também a quantidade de energia térmica transferida em tal processo. Calor não é uma propriedade dos sistemas termodinâmicos e, por tal, não é correto afirmar que um corpo possui mais calor que outro e tampouco que um corpo possui calor. Os corpos possuem energia interna. Essa é composta por duas parcelas, a energia térmica e a energia potencial. O calor é uma das duas formas possíveis para se transferir energia de um sistema a outro, e expressa a quantidade de energia transferida através da fronteira comum aos sistemas. Dá-se, portanto, sem associação causal direta com eventuais variações nos volumes dos sistemas, mesmo considerado que, em alguns casos, variações de volume acabem por secundariamente levar à existência de calor, mediante a indução prévia de diferenças de temperaturas. O calor descreve a parcela da energia transferida entre dois sistemas, que não pode ser associado à execução de trabalho mecânico, este último correspondendo à segunda entre as duas formas possíveis de transferência de energia entre dois sistemas, ou parte de um sistema, em consideração. O trabalho associa-se à energia transferida em virtude do movimento da fronteira, comum aos sistemas, e não da energia transferida através dessas. E, portanto, o trabalho encontra-se sempre diretamente associado às variações dos volumes dos sistemas em interação. Existem três formas de calor: calor por radiação, calor por convecção e calor por condução. O conceito de calor utilizado pela população é o já muito estabelecido em senso comum, conceito esse notoriamente ainda apegado à ideia do calórico, fluido cuja existência há muito já foi contestada pela ciência. Em pleno verão ou mesmo no outono, as pessoas costumam reclamar da temperatura. Que calorão, que calor insuportável! E vestem roupas leves quando a temperatura sobe a fim de diminuir o calor, e se agasalham quando a temperatura ambiente cai a fim de conservar o calor de seus corpos e não exporem seus organismos às alterações térmicas que prejudicariam sua estabilidade. Poucas são as vezes nas quais acabam acertando nas expressões, e quando o fazem contudo por motivos ainda incorretos. O ar refrigerado dá uma agradável sensação de bem-estar, porque é regulado para manter o calor em nível agradável, seja quais forem as alterações climáticas que ocorram no ambiente externo. Sendo o tato dotado de um sensor de calor e não de temperatura, esse jamais deve ser usado como termômetro para inferir a temperatura de uma outra pessoa, sob pena de incorrer-se em equívocos, que não obstante podem implicar inclusive o risco de morte, a fim de estabelecer corretamente se uma pessoa está ou não com febre, e se por tal essa deve ou não ser medicada com antipiréticos. Deve-se usar um termômetro clínico, jamais o tato. Embora certamente evidentes no dia a dia, só recentemente a natureza do calor foi compreendida pela ciência. Até o final do século XVIII, os cientistas propunham que o calor era uma espécie de fluido imponderável, sem massa e invisível, que, quando presente, aquecia ou, em ausência, resfriava os corpos. Deram à existência substância o nome de calórico, e o equilíbrio térmico era mantido quando os corpos ganhavam ou perdiam calórico. Antecedendo o conceito de
calórico nos primórdios do estudo da crigenia, houve inclusive a hipótese de que um fluido frio e não calórico que seria o fluido atolado a temperaturas dos corpos. Tal hipótese foi a que fundamentou a proposta inicial da escala Celsius de temperatura, nela definindo-se que a água em ebulição associar-se-ia à temperatura de 0 graus Celsius e que tal fluido congelar-se-ia à temperatura de 100 graus Celsius, sendo tais temperaturas de referência intercambiadas somente algum tempo depois. A temperatura era notoriamente entendida à época, hoje sabido de forma incorreta como uma medida de concentração de calórico ou de fluido frio em um dado corpo. Em 1798, o físico Benjamin Thompson, mais conhecido como Conde Rumford, em seus trabalhos de perfuração de tubos de canhão para o exército inglês, observou que o atrito aquecia os metais e que as temperaturas elevadas penduravam por algum tempo nas peças atritadas, podendo essas, contudo, serem continuamente reaquecidas via atrito ou calor. Não tardou em ser conhecido como uma forma de energia passível de ser obtida a partir do trabalho mecânico. Seguindo a linha de raciocínio, o químico inglês Duke Haggerty propôs que essa hipótese poderia ser facilmente demonstrada bastando para tal esfregasse 2 blocos de gelo, o que os aqueceria e os levaria ao derretimento, mesmo esses inicialmente não possuindo ou possuindo pouco calórico, mantida a hipótese do calórico. Essa deveria implicar-se a possibilidade de ser produzido a partir do nada. Foi o físico alemão Hermann von Helmont que em 1847 estabeleceu a definição de calor como uma forma de energia, afirmando que para todas as formas de energia há o equivalente em calor. A ideia foi posteriormente corroborada por seu colega inglês James Prest Joule, construindo um aparelho simples que aproveitava o trabalho mecânico produzido pela queda de corpos. Joule mediu a quantidade de energia mecânica necessária para elevar por agitação a temperatura de uma certa quantidade de água e, por comparação, estabeleceu o equivalente mecânico do calor. O avanço que seguiu-se tocante aos estudos na área, sobretudo impulsionados pela importância histórica do evento das máquinas térmicas, mostrou efetivamente que, assim como o movimento produz calor, o calor, por sua vez, também pode produzir movimento. Seguindo seu curso histórico, gradualmente a antiga hipótese do calórico digladiou-se com a hipótese da atualmente bem estabelecida energia térmica, e perdendo a batalha, a hipótese do calórico acabou suprimida